Fala pessoal, tudo bem? Muito bem-vindos a mais uma live aqui da Curso Novo. Hoje eu tenho a honra de receber Leandro Diniz. Tudo bem, Leandro? Tudo bem, Ângelo? Um prazer estar aqui contigo. Leandro, cara, satisfação total receber você aqui. Queria que a gente começasse com você se apresentando, falando um pouco da sua experiência no varejo. Maravilha, Ângelo. O varejo faz parte da minha vida já há muito tempo, né? Mais precisamente desde 2011, quando eu tive a oportunidade de atuar numa entidade empresarial ligada ao setor do comércio, ligada ao setor do varejo. E até então eu vinha da iniciativa privada, trabalhava em empresas de tecnologia e serviços, e quando eu tive a oportunidade de me aproximar do varejo, eu confesso que me encantei porque o varejo ele é a ponta, né, de contato com o consumidor. E eu que vinha de uma formação na área de marketing, sempre quis muito ter essa conexão com o setor que eu considero, como eu disse, o principal contato, né, do mundo corporativo com os consumidores. E nessa entidade de classe, uma entidade sem fins lucrativos que representa o comércio, eu atuei durante 7 anos. Nesses 7 anos tive a oportunidade de desenvolver alguns projetos ligados à educação do setor varejista, então alguns eventos, entre eles o principal evento de varejo do interior do estado de São Paulo, foi uma cocriação enquanto eu estive na entidade. Também, por meio, né, dessa minha experiência, eu participei durante 4 edições do principal evento de varejo que acontece no mundo, que é a NRF. Aqui no Brasil a gente conhece como NRF, o evento se chama Retail's Big Show, e na verdade a NRF é a National Retail Federation, que é a federação que organiza esse evento centenário, que acontece anualmente em Nova York, onde lá são apresentadas as principais tendências e inovações, né, do setor varejista. Eu, como disse, já tinha estudado marketing, né, e essa minha conexão com o varejo também acabou motivando um pouco da minha pós-graduação, do meu MBA, na verdade, em Design Thinking, que é uma disciplina muito voltada no sentido de atender os anseios e as necessidades dos clientes, e aí automaticamente eu caminhei para uma área, que é uma área onde eu me especializei, que é a área de experiência do cliente, né, que também está totalmente ligada ao setor varejista. Então, desde 2011 até hoje, embora hoje eu empreenda na área de educação, eu me considero muito próximo do varejo, né, tanto pelas experiências internacionais, talvez de nível um pouco mais estratégico, como também pela proximidade com os milhares de varejistas que eu tive ao longo dessa minha estada enquanto colaborador, enquanto gestor de uma entidade ligada ao comércio, e lá eu pude perceber a realidade do pequeno varejista, né, que hoje dentro desse setor a sua grande maioria ela é formada por pequenos varejistas, e é por eles com quem eu tenho essa proximidade, esse carinho especial, porque são verdadeiros guerreiros, e no momento como esse que a gente está gravando esse conteúdo, né, Ângelo? Acho que esse abraço, esse carinho para o pequeno varejista se torna ainda mais importante. Você sabe, aqui a audiência da Curso Novo, ela é composta de pequenos varejistas, em especial multimarcas de moda, que estão, enfim, passando por essa turbulência novamente. E, assim, Leandro, quando a gente marcou essa conversa, né, no início, as restrições, né, que hoje estão sendo impostas no varejo não estavam nesse nível. Então, eu queria que você falasse um pouco, né, desse momento que o varejo está vivendo, em especial os pequenos varejistas, os lojistas, né, que estão aí no dia a dia sentindo um pouco mais dessas restrições, né, em vários estados do Brasil. E eu queria começar a fazer uma provocação, que é se, dentro desse momento, né, nesse contexto, você acredita que ainda vale a pena ter um varejo físico? Essa é uma ótima provocação, né, Ângelo? Para responder, eu vou contar para você um pouco da minha trajetória, né? Quando eu, lá em 2011, iniciei esse contato, essa conexão com o setor varejista, a gente vivia um momento em que os e-commerce, as lojas virtuais, elas vinham ganhando muita força. E a discussão que se tinha no momento, lá no início da década passada, era se o varejo físico ia morrer.
né? Porque à medida que você via fenômenos internacionais, como a Amazon, lembrando que naquele momento a gente ainda não tinha, por exemplo, hoje, como a gente tem aqui no Brasil, plataformas tão robustas como o Magalu, como as da Via Varejo, que é a Casas Bahia, enfim. Então, naquele momento, a gente tinha a Amazon como uma grande referência e a gente percebia uma grande tendência para que o varejo, de uma forma geral, caminhasse para o mercado eletrônico. E a discussão era essa, né? O varejo físico morreu, o varejo físico acabou. Então, quando você me faz essa pergunta, eu lembro que é uma discussão que 10 anos depois ela ainda existe, né? E se a gente gosta sempre de olhar para o futuro, mapear tendências, a gente também não pode esquecer o passado, sob pena de cometer os mesmos erros que já foram cometidos. Então, essa resposta é uma resposta que vem pronta pelo seguinte, né, Ângelo? Porque quando esse movimento de comércio eletrônico surgiu, né, com mais força aqui no Brasil no início da última década, o que aconteceu foi que a provocação que era feita para o varejista era que o papel da loja física deveria ser outro. Ou seja, aquela loja mais transacional, onde o cliente ia lá simplesmente para pegar um produto, pagar por aquele produto, ir embora e fazer uso daquele produto, ela ia naturalmente perder força, porque essa transação ela é muito mais ágil, ela é muito mais eficiente hoje dentro do ambiente virtual, seja e-commerce, seja mobile commerce ou qualquer outra plataforma, ferramenta digital que você possa usar para transacionar numa relação, digamos assim, mais objetiva. Então eu quero o produto A, eu entro num lugar, clico, compro, recebo na minha casa, pago com meu cartão de crédito, com comodidade, com conforto, ou seja, isso já veio se resolvendo ao longo da última década, né? Com isso, a grande demanda para os varejistas foi pensar nas suas lojas físicas como algo que fosse diferente de um simples ambiente transacional, ou seja, que pudesse entregar para o cliente algo a mais. E esse algo a mais tem nome, se chama experiência do cliente. Ou seja, o consumidor passou a enxergar a loja física como um ambiente de geração de experiência, né? Experiência de compra, experiência de entretenimento, experiência de experimentação, de conhecimento de um determinado produto ou serviço, uma vez que o ambiente digital já cumpria esse papel, digamos assim, transacional. Tanto, Ângelo, até para compartilhar algumas experiências internacionais, não é raro, por exemplo, fora do país, nos Estados Unidos, você ir em algumas lojas, a própria Apple, por exemplo, onde você compra o produto, né, você escolhe e você faz a compra de fato num totem de autoatendimento ou num checkout digital, às vezes apoiado por um atendente ou não, de maneira autônoma. Então, quer dizer, isso prova e evidencia que a parte da compra em si, ela é digital. O que a pandemia trouxe, na verdade, foi um processo acelerado de digitalização daqueles varejos que ainda não tinham olhado para esse grande movimento, né? Então, já me encaminhando para a resposta da sua pergunta, eu acho que o varejista tem que ter a consciência do seguinte: se ele espera que o varejo dele seja um ponto transacional, não vale a pena, não faz sentido, porque se ele simplesmente entrega um produto em troca ali de um valor do preço daquele produto, ele pode fazer isso, por exemplo, para o e-commerce, ter uma capilaridade no Brasil todo, ter clientes no Brasil todo. Então, se uma região, de repente, não está tão boa, ele pode trabalhar por meio de marketing digital outras regiões. Ele não precisa ter toda aquela estrutura física, funcionários, operação, buscar um bom ponto comercial. Quer dizer, nada disso faz sentido se for simplesmente para um cliente ir lá, olhar um produto, pegar, comprar e ir embora, né? E isso eu acho que o digital tem muito mais oportunidades. E a gente está vendo aí, não por acaso, os marketplaces arrebentando de vender, mesmo numa época como a que a gente está vivendo da pandemia. Agora, se o varejista olhar a loja dele como um ponto de experiência, aí o jogo muda. Porque enquanto o digital traz muitos benefícios do ponto de vista transacional, como eu citei, só a loja física, e aí eu acho que está o valor do negócio físico, né? Pode oferecer a experiência de fato de compra, como eu falei, de experimentação, de entretenimento, porque por mais que a gente saiba que eu uso camiseta da marca tal, meu tamanho é esse, há um prazer, né? O varejo ele é emocional, ele não é só racional, né? Se fosse racional, a gente não compraria muitas das coisas que a gente compra. O varejo ele traz uma emoção, e essa emoção ela se manifesta
Na hora que você entra numa loja que está bem arrumada, que está bem climatizada, que está bem aromatizada, que você tem um atendimento alto astral, que você tem uma energia legal, pô, aquilo é muito mais do que você ir lá comprar uma camiseta. É um momento de você, de repente, se divertir, espairecer, desestressar. Então, só o varejo físico tem isso, né? E cabe aos varejistas, então, né, aqueles que olham hoje para o negócio como um ambiente transacional, perceberem que esse modelo está acabando, né? E não é de hoje. Hoje talvez esteja um pouco mais crítica a situação, mas é um modelo que vem minguando nos últimos 10 anos. E o que está crescendo em contrapartida do ponto de vista da loja física são as lojas que geram entretenimento, são as lojas que geram experimentação, são as lojas que geram a famosa experiência de compra, a experiência do cliente encantadora, enfim, o nome que a gente quiser dar, mas que no final das contas todos nós sabemos o que é você entrar numa loja e sair feliz dela, né? E isso é um processo, não é algo que acontece ao acaso, é algo que cabe ao gestor da loja propor e ter como bandeira do seu negócio trazer uma boa experiência para o seu cliente. Desde o ano passado, quando toda essa mudança aconteceu no varejo, os primeiros momentos que as lojas foram fechadas, todos os lojistas foram forçados a se reinventar, né? E eu acho que o primeiro momento de reinvenção foi as vendas digitais, né? Passar a vender pelo WhatsApp, ter uma melhor comunicação através do Instagram, usando todos esses recursos, participando, como você falou, de algum marketplace para conseguir expandir as suas vendas. Mas naquele momento os consumidores não estavam entrando nas lojas. Muito bem, passou um pouco a pandemia, né? Teve um momento que as lojas voltaram a abrir, os shoppings voltaram a funcionar, as lojas de rua passaram a ter um movimento, se não similar, mas talvez próximo do que tiveram antes da pandemia, e novamente as lojas fechadas. Agora, óbvio que as lojas que ainda não conseguiram implantar um processo de vendas digitais vão ter que fazer isso, mas eu acho que entra na pauta, né, aqui da nossa live, de experiência do cliente, porque são dois momentos. O consumidor agora também está bem diferente, né, de antes da pandemia. E aí, nesse contexto, né, como melhorar a experiência do cliente? Legal. Ângelo, para responder essa pergunta, eu preciso esclarecer na minha leitura o que para mim é a experiência do cliente, porque é um nome bonito, né, vem do inglês Customer Experience, ou seja, é uma metodologia, é uma nomenclatura muito charmosa, mas que, falando diretamente para o público que está nos assistindo, que tem uma pequena loja, significa assim, fazer o cliente dele feliz, né? Então vamos primeiro definir o que é a experiência do cliente, senão a gente muitas vezes pode correr o risco de cair numa subjetividade que faça com que o varejista pense que não é para ele, né? Aliás, esse é um dos grandes desafios de muitos varejistas que, às vezes, por ter uma operação pequena, por ter uma loja pequena, compacta, ele acha que tudo isso que a gente está falando não é para ele, que não atinge ele. Só que o consumidor, ele é o mesmo, né? O consumidor que compra na Amazon acaba sendo o mesmo que vai lá na loja dele comprar um produto ou enfim, utilizar algum serviço que ele ofereça. Então, tendo em vista que a gente está falando de um cliente global, é importante a gente olhar para os comportamentos desses consumidores, né? E aqui já vai uma afirmação que você que está me assistindo pode já anotar e me cobrar disso se for o caso em algum momento, né? O futuro, ele é híbrido. Né? A gente tem a mania de que à medida que o digital vai ganhando força, a gente tende a negar o presencial, o físico. E não é, né? Não é de hoje que surgem novas tecnologias. E toda vez que surge uma nova tecnologia, a discussão é que essa tecnologia vai acabar com a anterior. E o que a gente percebe é que elas coexistem, né? Agora, é claro que a partir do momento que as tecnologias avançam, aquilo que é o varejo físico, presencial, ele muda de significado. Eu gosto muito, Ângelo, de fazer algumas analogias, porque eu acho que ajuda num processo de reflexão do varejista quando ele pensa isso em outro setor, né? Então, assim como você, eu empreendo no setor de educação, que assim como o varejo, foi dramaticamente afetado agora por conta da pandemia, né? E, óbvio, a gente caminhou para a educação digital, que assim como no varejo não é uma coisa nova, né? Basta a gente lembrar, por exemplo, do famoso e saudoso Telecurso 2000, né? Que desde aquela época já propunha um modelo de ensino à distância, o famoso EAD,
que agora, por conta da pandemia, para muitas escolas se tornou o único caminho para conseguirem manter as suas aulas. Você percebe a similaridade aí com o varejo, né? Ou seja, o digital não é novo no varejo, não nasceu agora junto com a pandemia. É algo que já vinha há bastante tempo, só que agora veio com mais força por conta da pandemia. Muito bem, à medida que o varejo se consolida como um modelo transacional, como eu respondi na primeira pergunta, você precisa ressignificar esse ambiente de loja. Assim como na analogia, no exemplo que eu estou dando do mundo acadêmico, né? Se hoje a gente consegue, por exemplo, gravar esse conteúdo aqui que a gente está gravando e oferecer para os participantes assistirem isso de qualquer lugar do Brasil, para que eles viriam, por exemplo, numa sala de aula nossa, da Curso Novo, sentariam aí para assistir isso que a gente está fazendo aqui, sendo que ele pode fazer isso do conforto da casa dele? Ah, então acabou a educação presencial? Claro que não, só que o motivo pelo qual o aluno vai para a escola daqui para frente precisa ser outro. Você não pode simplesmente provocar o aluno para ir para a sala de aula para oferecer para ele aquilo que você pode oferecer dentro do ambiente digital. O varejo é a mesma coisa. O cliente não pode daqui para frente ir para a loja somente para acessar a mesma experiência de compra que ele teria se ele fizesse um pedido pelo WhatsApp, se ele fizesse um pedido pelo Instagram da loja, se ele de repente, aquelas que já têm um e-commerce, fizesse um pedido pelo e-commerce, se ele comprasse esse mesmo produto por meio de um marketplace. Então, tudo isso que você já oferece no digital não pode ser igual à experiência que você oferece no físico, porque senão não faz o menor sentido o cliente sair da casa dele, pegar o transporte público ou ir de carro, achar um lugar para parar, ter todos esses atritos que a gente chama no processo de experiência, para ir lá simplesmente pegar um produto, passar no caixa, às vezes ainda ser mal atendido e voltar para casa dele. Isso não faz mais sentido. Então, tendo dito isso, como que o cliente como que o nosso cliente aqui da Curso Novo, né, como que o lojista faz para oferecer uma boa experiência de compra? Ele reduz atrito. Primeira coisa é reduzir atrito. Então, tudo aquilo que pode ser feito pelo digital deve ser feito pelo digital. Primeiro ponto, né? Porque o digital também faz parte da experiência de compra. Ou seja, não é ignorar, não é simplesmente apostar no presencial. Lembra que o futuro é híbrido, então é você unir o melhor dos dois mundos. Então aquilo que pode ser feito pelo digital, que seja feito da melhor maneira possível, com o maior número de tecnologias possíveis, com a maior facilidade possível, dentro do digital. Agora, se a gente vai resolver todas essas questões aqui da nossa loja dentro do digital, o varejista tem que se perguntar, para que o cliente vem na minha loja? E aí algumas coisas são básicas, né? Por exemplo, eu gosto de definir a experiência do cliente como deixar o cliente feliz, porque não adianta nada a gente achar que vai colocar, sei lá, um espelho digital, investir em tecnologia, ou servir champanhes, colocar um tapete vermelho, se o time que está atendendo não está alinhado, né? Porque começa aí. Eu costumo dizer que não tem experiência de compra que resista ao mau humor de um vendedor, por exemplo, entendeu? Você pode planejar o que você quiser, cara. Se o cliente entrar na loja e se o vendedor estiver mal-humorado, acabou ali a experiência do cliente, entendeu? Muitas vezes a experiência começa no arroz e feijão, né? Arroz e feijão, exatamente. Porque a experiência do cliente é o que eu falei, é deixar o cliente feliz. E eu sempre gosto de usar uma frase que eu uso nas minhas palestras, nos meus treinamentos, que é o seguinte, né, Ângelo? Você tem a sua trajetória profissional, eu tenho a minha, quem está nos assistindo, cada um tem a sua. Nós todos somos diferentes, mas tem uma coisa que todos nós temos em comum, que é o seguinte: todos nós somos consumidores. E como bons consumidores que somos, a gente sabe coisas que a gente gosta e coisas que a gente não gosta. O problema é que muitas vezes a gente aceita como empresário aquilo que a gente não aceita como cliente. Então, quando a gente está no papel de cliente, a gente é rápido em criticar, em apontar, em mostrar o que está errado, o que não está funcionando. Mas aí, quando vira um negócio para nossa loja, a gente fala assim, mas é que eu não tenho como fazer isso de uma outra forma, mas é que eu não tenho como fazer isso de um outro jeito, e aí a gente tolera isso. Só que os nossos clientes não toleram. Então, o processo de experiência, ele começa no arroz e feijão, um ótimo atendimento, uma boa climatização da loja, uma boa disposição de produtos, clareza nas informações. Tudo isso é o básico. A gente gosta de entrar numa loja, a gente gosta de receber um atendimento acolhedor, a gente gosta de entrar num ambiente que esteja bem organizado, a gente gosta que as informações estejam
claras e disponíveis para que o cliente tenha autonomia dentro da loja, né? É besteira, por exemplo, esconder um preço achando que o cliente, por curiosidade, vai acabar perguntando, ele vai acabar indo embora. Então, assim, oferecer autonomia para o cliente dentro da loja, oferecer para ele um ambiente agradável, ter um time lá treinado à disposição para apoiá-lo no processo de compra, mas também respeitando aqueles clientes que preferem fazer a compra com autonomia, sem o apoio de um vendedor. Tudo isso é o arroz e feijão. Depois que você entrega isso, aí você começa a evoluir numa jornada que é uma escada que tem inúmeros degraus. Não acaba nunca, eu diria, viu, Ângela? Porque sempre que você chega em um determinado nível, aquilo quase que te habilita para tentar uma coisa nova, para tentar dar um próximo passo. Mas hoje, na minha experiência, na minha jornada aí de anos e de contato com milhares e milhares e milhares de varejistas, o que eu vejo é que a experiência do cliente ainda morre no básico, no trivial, naquilo que por correria do dia a dia, né, por força da operação, da rotina, muitas vezes o gestor da loja ou o proprietário não conseguem dar a devida atenção nesse arroz e feijão, e é isso que já começa a prejudicar muitas vezes a conversão, a venda, o retorno do cliente, a não fidelização do cliente. Todos esses indicadores você começa a perceber impacto a partir do momento que você não faz o arroz e feijão dentro de casa. Eu acho muito interessante a forma que você está colocando a experiência do cliente aqui para a nossa audiência, porque você simplifica, né, toda essa metodologia que muitas vezes é entendida como um processo complexo, um processo que a loja vai ter que investir muito dinheiro, e na verdade não é nada disso, né? Na verdade é um processo que começa com o básico e a partir dali o lojista, enfim, pode usar sua criatividade e conseguir desenvolver formas de encantar o cliente cada vez mais. Mas se os primeiros passos, né, o arroz com feijão não for entregue, nada tem sentido. E, Leandro, pensando aqui na audiência da Curso Novo, né, nos lojistas, em especial multimarcas de moda, como que você acha que eles podem trazer a experiência do cliente, né, para dentro da sua loja? Legal. Ângelo, acho que o primeiro passo tem até muito da resposta na sua própria pergunta, que é o seguinte, né? É o varejista entender, né, aceitar a experiência do cliente como uma estratégia do negócio dele. E por que isso é importante, né? Porque você pode, de repente, ter um preço competitivo, legal, mas preço acaba ganhando muitas vezes quem oferece o menor e nem sempre isso é saudável para o seu negócio. Um mix de produtos, ok, mas se você não tiver ali algum acordo muito específico, dificilmente os produtos que você oferece na sua loja vão ser exclusivos da sua loja, especialmente os pequenos varejistas, né? Então, no que você vai apoiar o seu negócio? No que você vai ancorar a sua estratégia? Então, o primeiro passo, Ângelo, é o varejista querer adotar a experiência do cliente como diferencial estratégico dele. Porque mesmo que outros concorrentes adotem a experiência do cliente também como estratégia para os seus negócios, ainda assim cada loja vai ter as suas características. Então, o que pode tornar uma loja única é a experiência do cliente, especialmente os pequenos varejistas, que muitas vezes não têm uma linha de produtos próprios, que muitas vezes não têm condições de fazer grandes negociações para buscar um melhor preço, por exemplo, que uma grande magazine oferece. Então, o pequeno varejista ele tem que se apegar nessa estratégia e pensar: vou fazer a minha loja ser a melhor possível, vou arrebentar aqui no meu bairro, aqui no meu quarteirão, vou, que nem você costuma falar, né, Ângelo, fazer dessa a melhor loja da cidade. É por aí, não tem como você ser a melhor loja da cidade sem ter a melhor experiência. Então, o primeiro passo é o varejista aceitar isso como a estratégia que vai diferenciar o negócio dele dos demais. O segundo passo, que é um passo que qualquer pessoa pode fazer, pode parecer simples isso que eu vou falar, e muitas vezes a reação de quem está ouvindo pode ser aquela assim, tipo, não vou fazer isso, né? Besteira, é um negócio simples, mas é uma das metodologias que mais funcionam. Tem gente que paga, Ângelo, milhares de reais para fazer, por exemplo, serviços como esse de cliente oculto, contratam isso e pagam fortuna para ter essa informação. E o varejista pode fazer por conta, né? Que agora as lojas estão fechadas nesse momento que a gente está gravando, mas a gente torce para que reabram em breve, ou até mesmo no ambiente digital.
pedir para um colega, pedir para um amigo, pedir para alguma pessoa de confiança fazer o processo de compra na sua loja. Óbvio que isso não pode ser feito por uma pessoa que já seja conhecida pelos colaboradores, porque naturalmente eles vão ter algum viés positivo aí para realizar o atendimento. Mas ter um feedback sincero de pessoas próximas que possam falar, cara, eu cheguei na sua loja lá, ninguém olhou na minha cara, né? Os atendentes estavam conversando, estavam mexendo no celular, por exemplo, e ninguém veio me atender. Essas coisas são importantes, não adianta o varejista se fechar numa bolha onde todo mundo elogia ele não sabe onde ele está errando. Então fazer esse processo de compra, essa jornada de compra no seu próprio negócio é muito importante, né? Eu costumo dizer assim, quando foi a última vez que você ligou na sua loja e pediu informação sobre um produto? Né? Quando foi a última vez que você teve uma experiência como cliente da sua loja? Isso é muito importante. E claro, fazer isso em concorrentes, em outras referências, para você conseguir ter uma noção básica daquilo que você está oferecendo para o seu cliente, porque às vezes você está perdendo o cliente até do lado de fora da loja, pelo processo, às vezes, do cara parar o carro, que seja, porque você tem sua vaga reservada. Então, quer dizer, a gente sabe que o varejista, muitas vezes, ele entra num processo que o que é a loja para ele não é a loja para os clientes dele. Então, o primeiro passo é você unificar a visão e não se assustar com ela, porque não importa quão ruim seja, né? Se você está aqui assistindo esse conteúdo é porque você está vivo, está sobrevivendo, então não importa o cenário, o diagnóstico que você tem, tá para melhorar, né? O importante é você saber o que você está fazendo de errado, para que a partir de então você possa melhorar. E a partir daí, a partir desse diagnóstico, é você buscar construir uma jornada do cliente. Isso é uma coisa que você consegue colocar, por exemplo, no Google, editar lá, jornada do cliente. Vão aparecer alguns frameworks, né, alguns desenhos prontos dos passo a passos do cliente. E o que a gente sempre faz, né? E aí, óbvio que quando você participa de um treinamento, como esse que a gente está oferecendo aqui, né, Angela, que daqui a pouco você vai comentar, você faz isso de uma maneira muito mais estratégica, muito mais sofisticada e com resultados mais rápidos. Mas o que a gente busca fazer é olhar cada ponto de contato do seu cliente com a sua loja e tentar melhorar cada um deles. E a gente vai dando as ferramentas e fazendo os diagnósticos e compartilhando estratégias. Vou voltar só por causa do barulho, tá? Fez um barulho aí. E a gente vai dando as ferramentas, fazendo um diagnóstico, compartilhando estratégias, cases, para que você possa melhorar cada ponto de contato do cliente com a sua loja. E óbvio que a loja física é o grande ponto de contato, né? Tem coisas que acontecem antes da chegada do cliente na loja física que dá para melhorar, mas nem todas estão na sua mão. Tem coisas que acontecem depois que o cliente sai da sua loja que também dá para melhorar, mas eu te garanto que se a sua loja for o grande ponto de contato com o cliente e se esse ponto de contato ele tiver planejado, pensado, preparado para oferecer uma experiência diferenciada, encantadora para o seu cliente, você vai ver suas vendas decolar, né? Então, recapitulando, primeiro passo, aceitar a experiência do cliente como estratégia para o negócio. Segundo passo, o próprio cliente fazer um diagnóstico da loja dele sem se iludir, sem querer olhar com olhos favoráveis, realmente para identificar os problemas que ele tem. E terceiro passo, com o nosso apoio, buscar as estratégias para ir melhorando esses pontos que precisam ser melhorados na loja dele, de acordo com as principais tendências, de acordo com as principais expectativas do consumidor, baseado em pesquisas de comportamento, baseado em cases, baseado em todo esse know-how que a gente vem acumulando aí ao longo dos anos. E aí já fica um convite, né, Angela? Você me pediu, eu atendi, a gente organizou todo esse conteúdo em uma coisa muito breve, muito objetiva, que caiba, né, ali na agenda, no bolso, na rotina do pequeno varejista. Me deu um trabalhão, mas acho que eu cheguei aqui num modelo que eu nunca tinha feito antes, porque a gente costuma fazer treinamentos maiores, mas acho que esse ficou extremamente estratégico, objetivo, mão na massa, eficiente. Eu tenho certeza que quem participar conosco vai alcançar o objetivo aí, que ter a melhor loja da cidade, com essas informações, esses materiais que a gente vai compartilhar. Leandro já deu spoilers sobre o nosso treinamento, a melhor loja da cidade, que é um treinamento feito para ajudar os lojistas que estão passando por esse momento do varejo. É um treinamento totalmente adequado, que vai ajudar você a se conectar com esse novo consumidor, né, pós-Covid. Então, quero convidar todos vocês no dia 30 de março,
das 9 horas da manhã às 11 horas da manhã, um treinamento que terá 2 horas de duração. Ele será ao vivo, mas ele também ficará gravado. É um treinamento A Melhor Loja da Cidade, para você conseguir melhorar a sua experiência de compra em sua loja e lucrar muito mais em 2021. Todas as informações estão na página que vocês podem acessar nesse link logo abaixo. Vocês vão ter acesso também aos bônus exclusivos que a Curso Novo tá oferecendo nesse treinamento. São 6 cursos também de experiência do cliente que vão servir como um aquecimento para o treinamento ao vivo, tá bom? Esse treinamento ele é perfeito, né, para gestores de lojas e gerentes que querem acompanhar a evolução dos consumidores e vendedores e equipes de vendas que precisam expandir as suas competências. O convite está feito, o link para vocês acessarem todas as informações está logo aqui abaixo. Leandro, quais são as suas considerações finais? Ângelo, antes de mais nada quero agradecer a você pelo convite, pela confiança, agradecer também a nossa audiência, aos espectadores, deixar, como eu falei, um forte abraço, ainda que virtual, e os meus desejos mais sinceros de que a gente possa superar esse momento que eu sei que não é fácil para o varejo. Tudo que a gente não gostaria era de começar um ano de 2021, depois de um 2020 tão difícil, né, retrocedendo na questão do fechamento das lojas. A gente sabe o quanto isso tem sido doloroso para muitos varejistas, mas a nossa esperança tem que ser maior do que o desafio, né, Ângelo? Se a gente está hoje aqui reunido e conversando é porque a gente, embora também compartilhe de todas as dificuldades que os varejistas que estão acompanhando com a gente também estão vivendo, a gente acredita que isso vai passar, mais cedo ou mais tarde a gente vai passar. E o que eu tenho dito é sempre o seguinte, né? Tudo que acontecer durante esse período da pandemia, seja o mais trágico possível, como por exemplo até eventualmente um lojista ter que fechar a sua loja, não se sinta culpado, né? Não se sinta um derrotado, porque a gente sabe que esse é um tsunami que não importa o quanto você saiba nadar, infelizmente para alguns grandes nadadores o momento não vai permitir que você consiga manter o seu negócio, muitos inclusive já se perderam no meio do caminho. Por outro lado, tome muito cuidado para não confundir um momento ruim com uma inércia do seu negócio, porque o que eu percebo também com muito desespero até inclusive, muitos varejistas, em função do momento difícil que estão vivendo, negligenciando outras decisões da sua loja. E aqui está um convite simples que o Ângelo fez para que você possa olhar para a experiência, porque tudo que não pode acontecer quando a gente retomar as atividades, a sua loja não está preparada para esse momento. Isso é pior do que você ter que fechar as portas durante algumas semanas, nesse momento em que a pandemia acelerou. Então não misture, né, as duas coisas, não misture a crise que de fato existe por conta da pandemia, e se é ela quem realmente está impactando seu negócio, não se sinta culpado, porque isso é algo maior do que todos nós, mas ao mesmo tempo não apoie todos os seus problemas em cima de uma crise. Faça aquilo que você pode fazer, aquilo que está na sua mão, porque quando isso passar, e vai passar, como tudo, mais cedo ou mais tarde, a gente vai superar essa fase, a sua loja não pode estar parada no tempo e você não pode começar então a perder negócios, não mais por conta da pandemia, mas porque você não fez aquilo que estava ao seu alcance durante esse período. Então esse é o meu desejo, essa é a minha advertência também, para que vocês fiquem ligados, né, e participem de tudo que tiver ao alcance de vocês para melhorar a loja de vocês. E mais uma vez, obrigado pelo convite, Ângelo, obrigado pela confiança, e espero vê-los todo mundo aí para a gente fazer um treinamento bem legal, ao vivo, com bastante interação, e fazer com que cada uma dessas pessoas que participarem do treinamento saiam com a melhor loja da sua cidade, né? Maravilha, pessoal, o convite está feito. Leandro, obrigado mais uma vez. Pessoal, essa foi mais uma live da Curso Novo. Um abraço a todos.